pouquinho mais velho do que o João. É muito parecido. Muito parecido, é um pouquinho parecido. Vou mandar a Luísa trazer. A gente já tentou enganar vocês, não sei se vocês estavam na viagem. É porque a Josizal já está indo cuidar. Eu me chamo Dalila, eu estou me formando em psicologia agora em novembro, né? E sou terapeuta, trabalho no sistema chamado biodança, que utiliza o grupo, música, também com o cunho de melhorar a nossa expressão como seres únicos, né? Somos. Não sei se vocês sabem, mas o nosso DNA ele é único até quando a gente é gêmeos. É o mesmo DNA, mas a nossa singularidade se expressa até mesmo quando a gente tem um gêmeo. Então não existe ninguém nesse mundo igual a cada um de nós. E a terapia e a psicologia, elas olham sobre o desenvolvimento humano de várias etapas, né? Desde da gestação, a gente pode pensar, até a velhice. E eu estou aqui hoje, a convite da Prof. João, para falar um pouquinho sobre a adolescência. Mas antes de fazer isso, eu queria fazer uma rodada rapidinha e eu vou pedir para vocês falarem o nome e a idade de vocês, tá? E aí a gente vai passar a palavra com uma coisinha assim, tá? Então, eu sou Dalila e eu tenho 49 anos. Alto, que nem vocês conversam. Eu sou Laura, tenho 10 anos. Eu sou Ana Lai, tenho 11 anos. Eu sou Giovanni, tenho 10 anos. Eu sou Josiane e tenho 48 anos. Eu sou a Luísa, tenho 10 anos. Eu sou a Bernarda e tenho 10 anos. Eu sou a Isabela, eu tenho 10 anos. Eu sou a Maria Eduarda, tenho 11 anos. Eu sou a Yuri, eu tenho 11 anos. Eu sou o Gabriel, tenho 20 anos. Eu sou a Terezinha, tenho 72 anos. Mas tem que bater no Otávio. Tem que bater no Não, Otávio. tá. Mãe, a palavra. Então eu gostei de bater. Bate nele, mãe. Encosta nele. Meu nome é Otávio e tenho 10 anos. Eu não falei. Aqui, ó. Faltou uma. Vou passar lá para nós. Eu sou a Tatiana e amanhã faço 37 anos. Eu quero até colocar dali que a gente está bem representado, porque nós temos quase todas as idades aqui, mas tem a família representada pela minha, o Gabriel, para quem não sabe, é filho da minha irmã mais nova, Lívia. Ele é meu afilhado e meu sobrinho. A minha mãe, a minha irmã e a Tati, que é a mãe do Heitor. Só para vocês saberem. Então tem bastante gente da família aqui, para representar todas, né? Cientificamente, a gente tem as fases de desenvolvimento de um ser humano divididas, né? Mas ela não é uma coisa precisa, né? Então, assim, se a gente vai falar de adolescência, a gente pode falar de um período de desenvolvimento do humano, né? Nós nascemos bebês, depois a gente tem a fase que a gente chama de criança, né? A gente é criança até uma certa idade, depois a gente entra na adolescência e, teoricamente, a partir do final da adolescência a gente vira adulto. Mas não é tão certinho assim que funciona. Então eu queria perguntar para vocês, quem aqui sabe o que é ser adolescente? Tem alguma ideia do que é ser adolescente? O seu corpo, a sua aparência, até pode mudar sua voz e também pode mudar sua personalidade. E
adolescência? Ariane. O teu nome é? A Isabela. Ela falou coisas que estão certas. Na adolescência começam a haver alterações físicas. Sabem por quê? Por causa dos hormônios. Né? O nosso corpo. Que aparece na puberdade. Desde que a gente nasce, desde a concepção lá na barriga da mamãe, as nossas células vão se reproduzindo para formar o ser humano. E quando a gente nasce, as células continuam morrendo e se reproduzindo para a gente poder crescer, né? Só que chega uma hora que a gente vai envelhecer também, como é o caso da mãe aqui. A gente tem um período de existência, né? E a gente está aqui pensando em falar da adolescência, pensando nas particularidades da adolescência e como melhorar esse período que é efetivamente de muitas mudanças. E não são só mudanças corporais. Eu queria falar uma coisa. Então, muda o corpo. Os hormônios, eles causam, né? Eles, em algumas pessoas, eles vão acelerar o crescimento. Então, de uma hora para outra, a gente era menorzinho, estica. Nas meninas começam a aparecer os seios, né? Começam a aparecer mais pelos. Nos meninos também começam a aparecer pelos e, inclusive, barba, né? E uma coisa que muda bastante é a voz, né, dos meninos. Porque até uma certa idade a gente tem uma voz que é meio unissex, né? Voz de menina e de menino ficam muito parecido em timbre. Na adolescência a voz dos meninos começa a às vezes dá algumas mudanças assim, até a gente se adaptar com a nova fase da nossa vida, né? Mas aqui pouca gente levantou a mão achando que era adolescente. Depois dessas informações, eu vou perguntar de novo. Mais alguém aqui se acha, se sente entrando na adolescência? Sem vergonha. É uma fase tão bonita. Muita fase é bonita. É por causa dos hormônios, mas não é todo mundo que tem espinha. Com licença. Sabe a outra, né? Eu tenho uma dificuldade de 12 anos, igual a Thaís. Hoje eu tenho uma de 12 anos. Pra ver que não é uma coisa muito certinha, né? Nas meninas acontece uma coisa bem importante, que é a possibilidade da menstruação, que é algo bem importante na mulher, né? E que marca uma diferença bastante grande entre meninas e meninos. A natureza da mulher é cíclica, quer dizer, ela tem um ciclo hormonal pro resto da vida, coisa que os meninos não vão ter, que prepara o nosso corpo para a maternidade, e que se a maternidade, se a fecundação não ocorre, a gente menstrua, né? É como uma purificação mensal que a gente recebe no nosso órgão sexual. E eu acho isso muito legal, né? Só que às vezes a gente briga um pouquinho, achando desconfortável ou com cólicas. Mas eu, como psicóloga, eu vou dizer que quanto melhor a gente conhece o nosso corpo e mais cuidado a gente tem com ele, tratando ele com cuidado, os meninos também, né? Percebendo que essas mudanças, elas são temporárias, né? Porque é um momento da adolescência em que as coisas parecem um pouco esquisitas, assim, os nossos humores variam também, né? A gente fica... Por que vocês acham que muda tanto? Que a gente fica meio esquisito nessa fase. Por quê? Porque a gente está num período que a gente não é mais criança, a gente está deixando de ser criança, e ser criança é tudo de bom, né? Poder brincar, não ter responsabilidade.
E a gente também não é adulto, né? E aí, às vezes, os adultos também complicam a vida da gente, porque a gente não é mais nem criança, nem adulto, e a gente, às vezes, não sabe onde é que a gente fica nesse meio tempo, né? Não sei se alguém já está vivendo isso. O pai dizer, você não é mais criança. Mas depois, quando tu quer sair, ele diz, mas você é criança. Hã? Então isso acontece. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo passa. Né? Então, a adolescência vai passar. E vai dar uma saudade dela. E vai dar saudade, vai dar saudade. Porque tem uma coisa legal da gente estar vivo, né? Às vezes a gente fica esperando ser adulto. Não pressa de ser adulto, porque às vezes ser adulto é um saco também, sabe? Não é muito fácil para mim. Então, sabe qual é a minha dica? Manter a tua criança sempre viva dentro de você. Manter uma parte do teu adolescente sempre vivo dentro de você. Para você não ser um adulto infeliz, e não fique mais, só pensa em coisas de trabalho e chatas de responsabilidade. É muito bom a gente manter uma parte fresca dentro da gente, no sentido de ter frescor na juventude. Minha mãe falou, né, quando eu falei que ela era representante da terceira idade. Eu vou dizer que minha mãe, ela tem uma adolescente no treinamento dela, que mantém ela uma pessoa arejada, né, que está aproveitando a fase da velhice do jeito que ela dá conta, porque ela está viva. Além dessas informações, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer a respeito da adolescência? Que eu falei mais da parte corporal. Porque pai às vezes é pegajoso, né? E a gente não quer ser tratado por criança. E os pais às vezes demoram a perceber que a gente está crescendo. Que gostaria de ser tratado na frente dos amigos com um pouquinho mais de não é falta de respeito, né? Porque esse carinho é sempre bom. Eu, por exemplo, eu ando de mão dada e abraçada com a minha mãe até agora. Eu só passei vergonha uma vez com a minha mãe, que foi quando ela foi me buscar no meio de uma festa que eu tinha me escondido. Na adolescência. Aquela foi a única vez que eu tive vergonha. Eu tive vergonha dela. Mas os pais demoram a perceber que os filhos crescem às vezes. Tem uma parte dos adultos que gostaria que a gente se mantivesse criança por mais tempo, né? Então a coisa de tratar a gente como criança na frente dos amigos e deixar a gente um pouquinho envergonhado tem a ver com isso. Mas a gente pode tentar conversar com eles. Porque às vezes a gente fica bravo e não fala, né? Mas se você sentar com os teus pais e de repente começar a explicar para ele que você está entrando na adolescência, que tem algumas coisas que te deixam envergonhada e que você gostaria que mudassem, talvez você consiga fazer que isso mude, né? Respondi. Eu acho que é ter uma conversa, não é tipo, tá lá fazendo, eu não gosto de fazer isso, não resolve, sabe? Eu gostaria de conversar com você e chamar para uma conversa séria também. E expor, sabe? Dizer, é importante pra mim, pode ser engraçado, pode ser... Meus amigos ficam pegando no meu pé. Agora só não me vem com aquela história que não pode chamar de bebê, não pode? Não. É tão delícia, gente. Vai fazer quando você vai chamar de uma festa. Ô, bebê. Aí você pode dizer assim, ó, pai, pode me chamar de bebezão, mas ó, eu tô Entrega a crescendo. caixa, Me chamar de bebezão não vai me achar pequeno. A caixa, Só um pouquinho, tem outra pergunta. Entrega a Eu caixa não pra estou ela. escutando, gente. Peraí. Obrigada, Angela.
sabe que eu penso com as pessoas, e eu não penso isso faz com que o tempo eu fique pesado nas minhas costas. Que eu possa me divertir com a vida, independente da fase que eu esteja. É que psicologicamente a adolescência ela traz uma necessidade da gente se posicionar. E às vezes, sabe, quando a gente vira do contra, a gente não quer nem saber o que é, a gente é do contra, só para se autoafirmar. Então, nessa fase de transição, como assim, olha, criança, já vou dar a palavra para você, quando a gente se opõe a um adulto, é um sinal de autoafirmação. Eu estou querendo ser reconhecida mais como adulta. Né? Eu ainda não sou adulta, mas eu já estou num patamar onde eu não me adequo nem muito bem àquele conceito de criança, mas também ainda não me adequo àquele conceito de adulto. Né? Mas tem negociações possíveis a se fazer. E que é assim, você pode desfrutar de tudo, porque lembra que eu falei que não é uma coisa assim, entrou naquele período, muda tudo e não tem nenhuma característica da criança? Eu tenho uma sobrinha de 13 anos, que ela está quase mais alta do que eu, que ela está com seio, ela está com um corpo de mulher já, ela já menstrua, só que ela brinca de boneca ainda. E brinca numa boa. Mas ela quer ir para a festinha também. Tá? Então, assim, ela pode ir para a festinha como adolescente e não impede ela de brincar de boneca, porque ela gosta, né? Então, eu ainda gosto de brincar. Sublinhar, por exemplo. Respondi. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, 100% das questões de vocês, mas eu vou me esforçar, tá bom? A minha avó tem com certeza uma criança dentro dela, por causa que ela é melhor do que no videogame. E que vó moderna você tem, né? Porque eu nunca joguei videogame. Aí eu sou uma velha. E ela tem 70, acho que 4, 3. Legal, ela te dá surra, então, é? Você apanha dela? Uma das tarefas deles de ontem, segura assim pra ti. Aparecendo. O médico vai. Eles tinham que fazer uma pergunta. Eu não sei se vai dar pra responder todas, sabe? Mas assim, os que tu puder tirar. Por que o humor muda tanto? Então, tem a ver com os hormônios que eu falei. É um bombardeio de hormônio que está acontecendo, uma revolução. O corpo muda muito nessa hora. Vocês já estudaram os mecanismos do cérebro? Como o nosso corpo circula, um monte de neurotransmissores. A gente só estudou a questão do aparelho circulatório. É mais ou menos o que a gente viu na aula de 3D. Sabe aquela questão do sangue estar se comunicando e se levando oxigênio, tirando gás carbônico, e leva nutriente, tira a diferença entre sangue arterial e venoso? Então, o cérebro também ele tem esses comandos. Os neurotransmissores, eles têm que pensa numa revolução bioquímica acontecendo no corpo para esse corpo dar conta de amadurecer. Porque tem uma fase da criança para a adolescência que o corpo amadurece. Né? Que nem eu falei, nos meninos vai ter o amadurecimento dos espermatozoides, nas meninas com a menstruação significa que ela já vai começar a ovular. Para tudo isso acontecer no corpo, para começar a crescer pelo, para a gente dar aquele boom no crescimento, para aparecer barba, para a voz engrossar, o corpo trabalha muito. Ele produz muitas coisas que acabam afetando o nosso humor. Então a gente fica mais irritadiço. Como a gente também quer psicologicamente se autoafirmar, a gente costuma ser uma cabeça dura, né? Às vezes seria muito bom ouvir a experiência dos adultos, mas como a gente quer se autoafirmar, às vezes a gente diz não para marcar esse território, entende? Também influenciado por essa evolução profunda. Porque não pode confundir, né, Dali? Fernando, só deixa eu terminar uma coisa aqui, Dali.
Não, tu não pode ler duas da mesma folha e deixar ela de lado, porque senão tu vai responder só para a mesma criança para adorar. Agora até perdi o que eu ia falar. Não pode a questão de confundir ter opinião com ser não ter educação. Tá? Não pode, eu sou adolescente, agora tudo é não, ou tudo meu pai tá errado, não. Tem que ter essa consciência. Porque é o que a Dali falou, se você conhece teu corpo, conhece como funciona, você pode fazer da tua adolescência uma coisa muito mais legal, muito mais prazerosa, tanto para você quanto para a família. Porque daí fica aquela história, eu tô na aborrecência, meu filho é um aborrecente. Não é uma fase bonita, é uma fase legal, só que tem muitas mudanças e vão influenciar na tua vida, certo? Saber é poder, vocês já ouviram isso? Se eu me informo sobre o que está acontecendo, se eu leio, eu posso argumentar, inclusive com os meus pais, e tentar melhorar a qualidade das relações nesse período que é efetivamente conturbado. Né? E não só em relação aos pais e aos adultos, mas entre vocês. Né? Entre vocês também, porque tem diferenças entre o que está acontecendo no povo dos Unidos e o que está acontecendo no povo dos Unidos. É uma fase também que a gente começa a prestar atenção no sexo oposto, diferente do que a gente fazia quando era criança. Sabe? Começar realmente a gostar dos meninos. É tudo hormônio que está ali revolucionando o corpo da gente. Mas deixa eu ver mais uma pergunta. Vou responder rapidinho da alimentação. A alimentação, quanto menos produto industrial, quanto mais variada ela for, melhor para qualquer fase da nossa vida. Quanto menos refrigerante, menos açúcar, menos química, melhor o nosso corpo se desenvolve. Nós tivemos a visita da nossa nutricionista Bruna, da escola, ela deu uma palestra e teve uma atividade que ela fez que a gente vai expor até na feira. Ela pegou uma coca, um todinho, um pacote de bolacha e trouxe uma balança para medir a quantidade de açúcar que tem em cada um. Foi assim assustador, né? Como devem os pais agir frente ao comportamento dos rebeldes dos filhos? Com paciência e com informação, com firmeza, porque a gente, na adolescência, a gente quer muito conquistar o mundo, a gente tem muita energia, a gente se sente podendo tudo, só que a gente não tem experiência de vida nenhuma ainda, né? A gente está saindo das fraldas, então, mediar essa energia que faz você querer se aventurar na vida, ouvindo a sabedoria dos mais velhos, pode ser uma boa dica para fazer as suas escolhas mais sabiamente. Porque às vezes a gente quebra a cara por simplesmente não dar o ouvido. Não é nenhuma questão de deixar que o outro decida por você, o que você gosta, o que você quer fazer, mas olhar as possibilidades que o mundo apresenta e começar a pensar sobre o que você quer, que caminhos você tem, o que os mais velhos falam, juntar tudo isso, né? Tentar dialogar, que eu acho que é uma boa forma de dialogar com os adultos, né? Quando você tem dúvida, conversar com alguém que você confia, né? Para te ajudar a esclarecer o pensamento e a harmonizar esse borbulhão de emoções que acontecem. As mudanças do corpo, já falei que por causa dos hormônios. Eles são rebeldes. Que eu diria que a adolescência é uma fase muito intensa, né? Tem adolescente que não é nem um pouco rebelde, tem adolescente que é muito tímido, que não se aventura quase nunca. Depende do jeito como ele foi educado, depende como ele se sente no mundo, se ele é mais tímido, se ele é menos tímido, se é mais extrovertido, menos extrovertido. Não tem um padrão único de ser, né? O legal é a gente ir procurando maneiras de não ficar triste nem infeliz, de perceber que eu, como um ser único, tenho uma maneira única de passar por esse período da vida, né? E que eu posso aprender muito do meu jeito, não preciso ser do jeito do outro. Muito chato querer ser igual ao outro. Ai, que legal, mano. Ontem a gente, na hora do conto, a nossa bibliotecária Viviane, ela contou uma história sobre isso. Desculpa, ela contou uma história sobre isso. E ela, tu não precisa ler todas as questões que a gente quer te dar uma energia.
tu pode levar para casa. Precisa se cuidar mais na adolescência. Eu acho que a gente precisa se cuidar sempre. Né? Nosso corpo é sagrado, a nossa emoção é sagrada, a nossa mente é sagrada. Né? Então eu diria assim, o que acontece na adolescência? Como a gente começa a amadurecer o corpo, e às vezes o corpo amadurece mais rápido do que a cabeça e do que a emoção, e a gente vive num país onde o índice de gravidez é muito grande, drogas, né? Eu quero experimentar tudo e acho que dou conta de tudo, né? Eu posso me meter numas frias, porque gravidez na adolescência não é bom. Você está ali com a vida toda pela frente e daí de repente você engravida, para nós mulheres, né? Estou falando, mas para os meninos também, né? Ser pai na adolescência, é muita responsabilidade, isso é coisa para mais tarde, entende? Então, você sabendo que você já pode gerar uma criança no teu corpo, quando você nem ainda é adulto, te ajuda a cuidar, né? A tomar cuidado com esse período da adolescência, saber que se você tiver vontade de experimentar sexo, você corre o risco sim de engravidar, né? E que tem um tempo, que não precisa se apressar, né? Você pode amadurecer mais. Isso que eles estão enlouquecidos porque a gente vai estar vendo o aparelho reprodutor masculino e feminino. E eu falei pra eles, a gente vai ver na aula de 3D. E eu falei pra eles, daí eles começaram, porque tem essa coisa, eu falei que é normal, se eles começassem só com deixar o outro colega constrangido, a gente ia fazer separado. Não, nós queremos junto. Então é só uma vergonhinha. Isso é uma coisa muito ruim da nossa sociedade, né? Os tabus que a gente tem em relação à nossa sexualidade. Porque eu estou falando de sexualidade porque é diferente de sexo, né? Sexo é o ato sexual entre os dois seres humanos. Ou entre animais, sei lá, o que vocês queiram falar. Mas assim, o nosso corpo, ele foi moldado para sentir prazer. Quem aqui gosta de sentir dor? Às vezes eu mereço sentir dor. Eu gosto às vezes, mas eu gosto. Né? Porque assim, a gente teria que ver essa coisa de sentir dor. Mas via de regra, o corpo, ele foge do que tem da dor e ele se aproxima do que dá prazer. E a nossa sexualidade, ela, via de regra, causa muito prazer quando ela é feita de uma forma boa, bonita, quando eu quero, né? Nunca a gente deve se deixar tocar ou transar, independente da idade que eu tenho, eu não estou dizendo para vocês transarem agora, se a gente não quer, entende? Estou deixando vocês com vergonha. Não deixa isso, gente. É porque a gente não trabalha. Vocês têm isso o tempo inteiro na TV. Por isso que eu acho que é importante a gente começar a perceber que não é um assunto para a gente falar escondido, para a gente ter vergonha. É algo muito importante na vida de um adulto, né? Isso tem a ver com eu conhecer o meu corpo e eu me apropriar do meu corpo, saber o que eu gosto e saber o que eu não gosto, saber quando eu quero e saber quando eu não quero, né? Quando é a hora, né? Quando é a hora. Que é para evitar situações de invasão, né? A gente tem sérios problemas na nossa cultura de crianças abusadas, né? Espero que não seja o caso de nenhum de vocês aqui, mas isso é muito comum na minha área de atuação, entrar em contato com pessoas inocentes que não têm maturidade e que foram abusadas. Então, quando vocês se informam e sabem que o corpo de vocês tem um tempo para amadurecer, tem um tempo para dar conta disso, fica mais fácil de vocês se defenderem em situações de perigo. Tem as questões que os pais sempre colocam, né?
cuidado, que nem a gente vai... Não tem que ter vergonha de estudar sobre o... Ou de perguntar para os sobre pais em sexualidade, casa, ou de entender, perguntar pros contar as pais. coisas, A gente grande parte já trouxe isso por depressão ansiedade, sabe? Também na adolescência, que quando criança não precisa ter mais emoções, né? Ele não sabe dos perigos, mas ele não sabe. Quando a gente cresce, a gente vai lidando com coisas mais diferentes, como o bullying, o preconceito, o racismo, amizades falsas. Isso também tem na fase adulta, né? Sabe? Como que é seu nome? Isabela. Você é uma adolescente bastante madura e informada, né? Sabe aquilo que eu falei aqui para vocês? É muito legal quando a gente se reconhece único, né? E ser igual não é muito legal. Porque o que acontece normalmente quando a gente sofre bullying, né? Que está saindo um pouco da questão do adolescente, a gente vive num mundo muito hostil afetivamente falando. Onde a gente é condicionado a pensar que o legal é ser igualzinho, né? A gente vem para a escola de uniforme todo dia. Vocês já pensaram sobre isso? Né? Não tem muito espaço aqui para a gente mostrar as diferenças, né? Então, a gente vive realmente numa sociedade que estimula um pouco a gente a entrar num padrão meio de normalidade. Mas isso não consegue matar a nossa singularidade. Singularidade é aquilo que torna a gente diferente. E para mim, e eu trabalho com biodança, como eu falei muito, mas biodança trabalha muito com a questão da afetividade. Por que eu não me incomodo se eu estou ferindo alguém? Vocês sabem me dizer? Eu falo alguma coisa que vai ferir a outra pessoa, eu conhecendo ou não muito bem, essa pessoa sendo meu amigo ou não, mas eu faço alguma coisa e eu sei que isso vai ferir ela, vai fazer ela sangrar por dentro. Não é nem só isso, tem a ver com uma capacidade humana que foi a responsável, segundo os estudiosos, pela nossa sobrevivência nesse mundo, que é a capacidade de sermos afetivos. Quando eu sou uma pessoa afetiva, né, eu vou olhar para outro ser humano e vou entrar num sentimento que a gente chama de empatia. Quando eu tenho empatia pelo que é vivo, né, por outros seres, dificilmente eu vou ser capaz de praticar bullying. Ou de fazer alguma coisa intencionalmente que fira outro ser humano, né, que desqualifique ele. Em psicologia a gente diz que pessoas que têm necessidade disso são pessoas que de alguma forma são frágeis internamente. Porque para você querer ferir outro ser humano, você tem que ter alguma fragilidade tua mal aspectada. Então você vai perceber que são pessoas que normalmente sentem falta de carinho, né, e aí se tornam agressivas em relação aos outros. Né? São pessoas que, por mais que se autoafirmem em algum momento, se sentem inferiores e aí tem que botar uma carapuça de superioridade sobre outros. Pessoas que estão de bem consigo mesmas dificilmente vão querer ferir qualquer outra pessoa, mesmo que não seja amiga. Né? Não estou dizendo assim, tem que ser amigo de todo mundo igual. Não, a gente tem afinidades. Né? A gente tem facilidades. Às vezes uma pessoa muito diferente de mim pode ser a pessoa que eu mais acho legal e é dessa pessoa que eu quero ser amiga. Tem outra que, por exemplo, eu gosto dela porque ela pensa igual a mim nesse sentido, então sou amiga dela por causa disso. Né? Não tem um padrão. A gente escolhe. E às vezes a gente tem amigos que são mais íntimos, que a gente quer levar para casa, e tem outros que a gente gosta só de jogar videogame na escola, ou estudar. A gente não tem amizades iguais com todo mundo. E cada amizade traz algum ensinamento pra gente. É legal poder perceber isso, como as coisas vão acontecendo nas nossas relações aqui, que fica mais fácil de a gente aceitar que nós somos diferentes, aceitar que a gente não vai ter o mesmo grau de intimidade com todo mundo. Tem uns que a gente vai se afinar mais e vai se tornar amigos para sempre, tem outros que vão ser amigos só naquele período.
que é amigo, colega de escola, mas que eu não encontro fora daqui. Então, é muito variado isso. Respondi e se tinha... A última pergunta você... Eu acho que vocês não sabem. Gabriel pega... Meu pai, ele é muito produtor, né? Quase que eu sou a menina. Mas só a menina mais nova, porque a gente já saiu, já tomou a filha casada. E daí, minha mãe falou, se eu não fosse dois dos meninos, né? Ficar tudo junto. Mas eu falo assim, o que é? Porque 4 irmãos, a gente fala que é eu, meu pai e meus outros irmãos. Eu sou a menina do lado porque e daí ele, por causa da... Ele é antigo, né? E daí ele começa a falar que menina não podia ficar assim, acho que Bem antigamente. Daí, ó, a gente está no limite de horário. eu falei pra ele que a gente vai Ele sabe que as professoras sempre estão, né? Não dormem, né? Nós estamos ligados. E aqui essa turma ela tem uma particularidade, eles são muito amigos entre eles. Eles têm as diferenças, têm as suas questões. Eu estou falando que não tem briga, Leonardo. Tem briga, tem discussões, tem não sei o que lá, mas não tem nada de agressivo. Porque esses embates, eles são naturais. A prof nunca quis aqui, não tem nenhuma questão. Não, você tem as questões, mas você procura resolver e conversar. Nós já tivemos questões da educação física que um veio me falar, o outro veio falar. Nunca vi algum aluno que fez alguma coisa errada se negar a resolver o problema. Tudo que é grupo tem conflito, independente da idade. Juntou mais de 2 pessoas, em algum momento a gente pode divergir e ter conflito. Então, o conflito ele não é uma coisa ruim. Ruim é quando a gente quer aniquilar o outro por causa do conflito. Quer dizer, quando a gente não dialoga. Né? Porque se a gente se abre para o diálogo, o conflito torna o grupo mais potente. Melhora a qualidade das amizades que a gente constitui entre eles. Que bom que o papai deixou. A gente... Só que eu pode ler, a gente vê. Tirem as tampas para mim. A prof já vai servir o bolo. A minha mãe vai